professor, ele vai amanhã, é amanhã, Paulo? Amanhã ele está internando para que a cirurgia dele aconteça do coração. E hoje eu fiz questão que ele estivesse aqui na sede, porque ele está dando apoio às congregações. Ele vai para Nazaré, vai para Braga, ele fica rodando. Eu falei, não, domingo você fica aqui e você prega. Foi bom que ele está congregando com os filhos hoje e a gente ora por ele. Amém? Evangelista Eduardo, faça a sua oração. A igreja estenda a mão, por Amém. gentileza. Glória a Deus. Amém. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus, nós Te louvamos, Te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem realizado e operado em nosso meio nesta noite, pela palavra que o Senhor tem nos falado através do Teu servo, através dos louvores, ó Pai, mas nesse momento, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, por isso eu Te peço agora, toma a vida do Teu servo, Pastor Paulo Damasceno, que o Senhor possa usá-lo de maneira especial e poderosa nesta noite, fazendo dele um instrumento, ó Pai, através do qual a Tua palavra seja transmitida nos nossos corações. Fala conosco, e ao Ele falar a Tua palavra, que o Senhor também venha nos dar entendimento, ó Pai, para que nós possamos recebê-la e também edificar a nossa vida. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Agora os irmãos olhem aqui para mim. O Paulo ele já internou umas 3 vezes para fazer essa cirurgia e deu problema lá. Uma vez praticamente mandaram ele embora de lá. Falou, ó, não tem como. Não tem sangue, não tem isso. Sempre uma desculpa, né? E uma das vezes ele teve que sair de lá. Ele falou, não posso ficar aqui, eu estou aqui já 1 semana, ninguém faz nada, eu tenho que pagar minhas contas. E amanhã ele está internando, irmãos. E nós vamos agora orar pela cirurgia dele. Vamos orar para que Deus comece a colocar os anjos lá naquele hospital agora. Porque anjo faz isso, irmão. Ele vem do céu em direção à terra em favor da igreja. Em favor da igreja. Então agora a oração é para que a cirurgia corra bem, que não dê nada errado e que aconteça no projeto de Deus. Porque não é uma simples cirurgia, ele vai fazer uma cirurgia no coração. No coração. Então a gente depende da oração da igreja nesse momento. Estenda a mão. Deus Pai, é no Teu nome, Senhor, que eu convoco na região celestiais, Pai. Pelo nome de Jesus, o Filho, que o Senhor envie anjos, Pai, àquele hospital, Deus. Que o Senhor comece a trabalhar no mundo espiritual, ó Deus, na vida dos médicos que vão estar fazendo essa cirurgia no Paulo. Senhor, entra, eu creio no milagre também, Deus. Eu creio que ele possa chegar lá, os médicos analisarem ele e falarem, não precisa mais, Paulo, vai para sua casa. Mas se for a Tua vontade dele estar lá, abençoa esse hospital, a vida dos médicos e coloca os anjos guardando essa sala cirúrgica, esse hospital e esse momento, ó Deus. Eu, como humilde Senhor servo na Tua presença, te peço, juntamente com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga comigo, amém. Vamos receber o nosso querido professor com uma forte e calorosa salva de palmas. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Vocês estão bem? Quero avisar os irmãos, os alunos da teologia, que amanhã tem aula. Vai ter outro professor, mas tem aula. O pastor Luciano Bocaiúva estará ministrando aula aos irmãos. Amém? Lá no nosso grupo, na turma da teologia. Queridos, aproveitando o ensejo que vocês estão de pé, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, ou a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Já lemos o texto, já libero os irmãos para tomarem seus assentos. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1, diz assim: de verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
foi arrebatado ao terceiro céu. Sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Só até aqui, queridos. Pode sentar-se. Eu queria, nesses poucos minutos, compartilhar com os irmãos. Pedir para o meu filho, está lá na mídia, colocar uma imagem. Não sei se ele conseguiu. Eu queria, nesse começo, fazer uma ilustração com vocês. Contar uma história, uma pequena história. Jesus, quando queria ensinar alguma coisa, ele usava as histórias para ensinar. Vocês estão vendo aí nessa imagem um mar, só que o detalhe dessa imagem é que esse mar está dividido. Ou seja, a câmera dessa foto pegou a parte de baixo do mar e a parte acima da superfície. Ou seja, a pessoa que tirou a foto, ela decidiu colocar a lente da câmera na metade da superfície, metade para baixo, você vê a vida marinha, os peixes, e da parte de cima você vê o céu, o que existe fora do mar. Eu queria fazer uma ilustração, contar uma história. E enquanto eu conto essa história, eu queria que você imaginasse essa história como se fosse um desenho da Pixar. Porque os peixes que estão dentro da água, para os peixes, o mundo que eles conhecem está debaixo d'água. Os peixes não têm conhecimento do que está fora da superfície. Os peixes, se eles raciocinassem, se eles tivessem algum tipo de linguagem, algum tipo de raciocínio, o mundo que eles conhecem seria o que está embaixo da água. Eles não têm o conhecimento do que está acima, até porque se eles saírem da água, eles morrem. Mas imagine que um certo domingo ensolarado, um pai pegou o seu filho, adolescente, falou assim: filho, eu vou ensinar você a pescar hoje. Pegou seu filho, colocou num barco, e um barco motorizado, parecendo ali uma lancha, levou esse barco para o meio do mar, colocou uma vara de pescar na mão do filho, colocou ali uma isca artificial brilhante no anzol, jogou o anzol na água, e está ali o adolescente, o jovem, segurando a vara, esperando que algum peixe fisgue o anzol, fisgue a isca, para que seu pai possa celebrar com ele aquela pesca. Mas é uma pesca esportiva, ele já deixou avisado. Pesca esportiva não é aquela pesca que você pega o peixe para levar para casa. Pesca esportiva é simplesmente pelo prazer de tirar o peixe da água e depois colocar o peixe de volta. Enquanto isso, lá no mar, no fundo do mar, um peixe está lá com seu cardume, com a sua família.
E ele vê, enquanto está nadando, algo brilhante dentro da água. E esse peixe se aproxima, faz uma volta em volta da isca e come a isca. Mais que depressa, lá no barco, o menino fala: pai, um peixe fisgou. E o pai fala: filho, puxa a linha, puxa a linha. E ali fica aquela luta, o menino puxando, até que ele puxa o peixe para fora da água. Pega o peixe, é um peixe grande, um peixe brilhante. Na mente daquele peixe, ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele vê dois seres que ele nunca viu na sua vida. Ele ouve palavras que ele não entende. E ele luta pela vida. Luta para respirar fora da água. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Mas aquele pai fala assim: filho, segura o peixe, eu vou tirar uma foto para postar nas redes sociais. E o menino segura o peixe. E o pai tira a foto. Os dois se alegram, celebram. E de repente, o pai vai e coloca o peixe de volta na água. E o peixe volta, atordoado, sem entender muito bem o que aconteceu. Agora imagina esse peixe tentando contar para a família dele o que ele viveu. A experiência que ele teve fora da água. Foi mais ou menos isso que o apóstolo Paulo viveu. Ele fala assim: conheço um homem. Ele nem fala na primeira pessoa. Ele fala: conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. Foi levado até um lugar. E lá nesse lugar ele ouviu coisas que ao homem não é lícito dizer. É interessante porque depois, mais na frente do texto, ele vai revelar que esse homem era ele. Ele vai dizer de novo: foi arrebatado ao paraíso. Irmãos, ele foi ao paraíso. O apóstolo Paulo foi ao paraíso. Por que ele vai revelar que foi ele que foi? Porque no versículo 7 ele vai dizer assim: e para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, para que eu não ficasse soberbo pelas coisas que eu vi naquele lugar, para que eu não ficasse me achando por ter ido até o paraíso, foi-me colocado um espinho na carne, pelo qual eu orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim esse espinho. Mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aonde que o apóstolo Paulo foi? No paraíso. E a pergunta é: que lugar é o paraíso? Eu, estudando a palavra, a gente entende que existe um lugar temporário no mundo espiritual, no céu de Deus. Porque ele fala assim, que ele foi ao terceiro céu. Paraíso, primeiro ele fala terceiro céu, depois ele usa a expressão paraíso. O primeiro céu é o céu atmosférico, o céu das nuvens. É o céu onde passam os aviões. Esse é o primeiro céu, o céu que nós vemos. O segundo céu é o céu do cosmo, o céu do espaço.
Mas existe um terceiro céu, que é o céu espiritual, o céu de Deus, que ele também chama de paraíso. Jesus, quando estava na terra, no seu ministério, ele contou uma história. E ele conta essa história para falar, para ensinar sobre a vida após a morte. Em Lucas capítulo 16, a partir do 19, Jesus vai contar a história de um rico e de um mendigo. Alguém sabe o nome do mendigo? Alguém sabe o nome do mendigo? Lázaro. E eu não quero me prender muito nessa história, mas a primeira coisa que eu queria explicar é que essa história, apesar de que muitas pessoas dizerem que é uma história fictícia, como essa que eu acabei de contar agora do peixe, essa história que Jesus contou é uma história verídica, é uma história real. Por quê, pastor? Porque nenhuma das parábolas que Jesus contou, ele mencionou o nome do personagem. Se esses personagens não existissem, não tivessem existido, por que Jesus ia fazer questão de dizer que o nome do mendigo era Lázaro? Jesus diz: havia um mendigo chamado Lázaro. Se Jesus fala que o nome dele era Lázaro, é porque ele viveu, ele era um personagem real, uma pessoa real. Mas aí Jesus vai dizer que os dois morreram. E o rico foi para um lugar de tormento, que Lucas chama de Hades, no versículo 23, desse mesmo capítulo, desse mesmo texto, vai dizer, e no Hades, a palavra Hades é uma palavra grega para representar inferno. Diz que no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, a gente tem aqui dois lugares. Jesus conta essa história para explicar a vida pós-morte. Há um lugar de tormento, há um lugar onde as pessoas que vão para lá estão queimando, porque o versículo 24 diz assim: e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Só que do outro lado, que é chamado de seio de Abraão, há um lugar de descanso, há um lugar onde aqueles que morreram crendo em Deus, esperando o Messias, estão nesse lugar. Elas não estão atormentadas, elas estão sendo consoladas. Só que tem um porém. Jesus diz que há uma comunicação entre um lado e outro. Jesus ensina que quem está de um lado pode se comunicar, e não apenas se comunicar, ver o que está acontecendo do outro lado. O seio de Abraão era o lugar de descanso para aqueles que morriam seguindo a lei de Moisés, crendo no Deus de Israel e aguardando o Messias. Porém, quando Jesus estava lá na cruz, Jesus virou-se para o ladrão que estava do seu lado direito, enquanto ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ué, não era no seio de Abraão? No paraíso. Sabe por quê, queridos? Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 8, que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro,
e deu dons aos homens. O que significa isso? Subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Versículo 9. Ora isto, ele subiu. Isto é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Jesus desceu antes de subir ao Pai, ele desceu às partes mais baixas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ou seja, ele foi até o terceiro céu, que é o mesmo paraíso, para cumprir todas as coisas. Vou explicar agora em miúdos para você. Quando Jesus morreu, ele desceu ao Hades. Ele desceu às partes mais baixas da terra. E uma das coisas que ele fez quando estava lá, pegou aqueles que estavam no seio de Abraão, que aguardavam a chegada do Messias, e levou aqueles que estavam lá para o paraíso. Por isso Jesus falou para o ladrão: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Agora, ok, pastor, e o que é que tem no paraíso? Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas o meu tempo não me permite. Eu só vou falar uma. Eu só vou falar para vocês uma coisa que tem no paraíso. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 6. Vai dizer assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Preste atenção nisso aqui. Enquanto estamos no corpo, estamos aqui, vivos, nessa carcaça, estamos ausentes. Ele está lá no paraíso. Estamos ausentes, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Sabe o que tem lá no paraíso? Jesus. Se Jesus não estivesse no céu, não valeria a pena ir para lá. O mais importante é que Jesus está no paraíso. Jesus está no céu. Quando nós chegarmos lá, nós vamos encontrar aqueles santos que estavam no seio de Abraão. Você vai encontrar Abraão lá. Talvez você vai poder sentar com ele e falar: por favor, me conte mais daquele dia que Deus pediu para você sacrificar o seu filho. Fale por mim, fale para mim em detalhes. Você vai poder talvez sentar com Davi e vai falar assim: Davi, conte para mim o dia que você matou o gigante. Como é que foi? Qual foi a sensação que você teve? Talvez você vai encontrar-se com Pedro e vai dizer: Pedro, fala para mim como é que foi quando foram te crucificar por amor a Jesus, e você disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, me coloquem de cabeça para baixo. Mas com certeza quem você vai poder dar um abraço e dizer: Jesus, obrigado. Obrigado pela tua morte. Obrigado porque o Senhor me salvou.
Vai ser Ele. Vai ser Ele. Aqueles que estão no paraíso hoje estão aguardando uma ordem. Aqueles que estão no paraíso hoje estão aguardando o tocar de uma trombeta. A hora que a trombeta soar, o apóstolo Paulo vai dizer: ante ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, ganharão um corpo glorificado. Depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e encontrarão com eles nos ares e estarão para sempre com o Senhor. Por isso, eu vou te dar 3 conselhos e vou encerrar minha mensagem. Primeiro conselho: não se sinta superior a ninguém. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu poderia me exaltar por conta da onde eu fui e do que eu ouvi lá. Mas para que eu não me exaltasse, me foi colocado um espinho na carne. Para que toda vez eu me lembrasse que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. Não se sinta superior a ninguém. Não importa a sua beleza, não importa o seu dinheiro, não importa a sua posição, não importa. Não se sinta superior a ninguém. Sabe por quê? Há um ditado que diz que quando acaba o jogo de xadrez, tanto o peão quanto o rei vão para a mesma caixa. Quando você chega num cemitério e você vê todos aqueles túmulos, ali todos são iguais. Não importa a vida que tiveram. Segundo conselho que eu vou te dar: se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você está correndo um grande risco. Se você ainda não entregou, se você está fora da presença, porque ninguém sabe a hora que o Senhor vai nos chamar. Jesus contou uma história dizendo que um homem muito rico, poderoso, teve uma colheita grande, ao ponto dos seus celeiros não caberem a quantidade de grãos que ele colheu. Ele falou assim: olha, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar esses celeiros que eu tenho, vou construir celeiros maiores. Vou falar para mim mesmo: alma, descansa, folga, porque você tem muitos bens para muitos anos, só desfruta. E o Senhor lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E isso que você tem guardado, para quem vai ficar? Para quem vai ficar? Terceiro conselho: se você já entregou sua vida a Cristo, ame Jesus mais que tudo nessa terra. Porque se a gente não consegue amar Jesus mais do que tudo nessa terra, como nós queremos passar a eternidade com Ele? Sirva Jesus. Lute contra o pecado. Lute contra o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Faça de tudo para viver uma vida em santidade. Pastor, pode ser que eu aceitei Jesus como Salvador, eu estou na igreja, eu tomo ceia e ainda posso ir para o inferno? Sim. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Era tudo crente, eram profetas, gente usada por Deus. Nós não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais
a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado de crente. O ímpio pratica a impiedade, porque ele faz algo que ele não tem conhecimento. Quem sabe o que é errado e ainda assim continua praticando é iníquo, pratica a impiedade. Perdão, iniquidade. Por isso Jesus falou, naquele dia eu vou dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você sabe que é errado, você sabe que é pecado, mas continua fazendo. Lute para ter uma vida de santidade. Se coloque de pé, eu vou encerrar. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestres não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Declare: irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas idades. A Deus é de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado. Deus abençoe. Cidade, Jesus nos dará um lugar com os crentes de todas idades. A Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas das glórias